O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Iniciando sua 11ª edição, o CineOP tem como tema Cinema, TV e Educação nesse ano de 2016. Para dar conta desse assunto, nós temos no dia de hoje Raquel Alac, que é coordenadora das mostras de cinema de Ouro Preto, o CineOP, a mostra de cinema de Tiradentes e a mostra de cinema de Belo Horizonte, a mostra BH, e Quintino Vargas, que é coordenador técnico do CineOP, além de possuir mais de 20 anos de experiência em formulação e desenvolvimento de projetos na área da cultura. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Um bom arquiteto começou com um bom professor. Um bom médico começou com um bom professor. Um bom escritor começou com um bom professor. Tudo de bom na vida começa com um bom professor. Bom, né? Todo bom começo tem um bom professor. Um bom professor é um bom começo para muita coisa boa. Aluno, respeite. Pais, participem. Governo, apoie. Todos, valorizem. Todos pela educação. Por que a cor da minha pele faz alguma diferença nas minhas oportunidades? Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? A emoção e o conhecimento andam juntos. A cada 15 segundos, uma mulher cai da escada, escorrega no banheiro ou tropeça no tapete. E a cada 1h30, uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa. Toda vez que uma mulher é agredida, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. O FOP Educativa 106,3. Bom, Raquel, Quintino, muito obrigado pela presença de vocês, assim, as vésperas em termos de horas, né, do início do CineOP. E por uma questão de educação e bons modos, Raquel, você é a primeira. Me diga uma coisa, é lógico que eu estou tendendo a perguntar para você falar uma historinha, vocês contarem a história do CineOP, mas eu queria começar curiosamente com uma outra pergunta. Chegando na 11ª edição, já dá para dizer que o CineOP é uma coisa estável? Ou ainda dá aquele frio na barriga toda vez que vocês começam a pensar no projeto em algum momento no ano anterior? Será que vai dar certo? Será que não vai? A palavra é sua. Raquel, obrigada, eu queria, antes de responder, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, conversar com os ouvintes. É sempre bom a gente ter essa oportunidade desse bate-papo. Eu falo que a gente sempre está começando. A gente está 11ª edição, não tem nada garantido na área cultural. A gente 20ª em Tiradentes e 10ª no Cine BH. São 3 mostras que integram esse programa que a gente chama de Cinema Sem Fronteiras. Eu posso dizer que a Mostra de Ouro Preto é um evento consolidado do ponto de vista conceitual, da sua proposta, do que se pretende. Ela nasce com isso, né, com um conceito definido, mas a cada edição a gente tem que correr atrás dos recursos, a gente tem que correr atrás das parcerias, a gente, enfim, tem que viabilizar. A gente não tem uma política hoje desenhada no país para a área cultural que garanta um planejamento bianual, né, que garanta uma política de continuidade de patrocínio, embora a gente tenha o privilégio de ter o BNDES como um patrocínio de continuidade, mas a cada edição a gente está correndo o risco. Será que vai acontecer? Com quais recursos? De que forma? Mas, por um outro lado, a gente vê o evento crescendo, avançando no seu propósito, né, trazendo cada vez mais a participação de profissionais que correspondem a uma outra vertente da cadeia do audiovisual. Então é realmente um desafio. É um desafio, é um estresse. Esse ano, por exemplo, a gente está, né, vivendo um cenário político, econômico, cultural bem desfavorável à atividade, né,
do gestor, principalmente independente, dependemos de leis de incentivo. Então tem uma série de componentes que estão por trás da realização de um evento. E, Quintino, a pergunta é a mesma, e na parte técnica também, todo ano é um susto? É uma tensão, um frio na barriga? Eu faço a parte técnica, mas também faço a parte da captação. Então, na realidade, a gente sempre fica um pouco inseguro. Vou dizer um pouquinho além, vou dizer que a gente tem uma certa dose de irresponsabilidade. Por quê? Porque uma vez que você montou o projeto inteiro, chega num certo ponto que você, tendo ou não a resposta do patrocinador, você tem que investir da mesma forma. Então, assim, quando as coisas, quando o aporte financeiro não acontece na proporção do que a gente planejou, porque quando a gente tem tempo, a gente ajusta dentro do recurso, né? Como todas as pessoas da área. Mas quando as coisas não estão certo, a gente tem que tirar do bolso e bancar, entendeu? Então, assim, agora do ponto de vista técnico, esse ano nós estamos realmente assim com um aparato técnico muito bom. Pela primeira vez nós estamos trabalhando aqui com um cinema de padrão internacional, nós estamos com um DCP, que é o que existe de mais moderno. DCP seria... DCP é um protocolo de quando o cinema foi digitalizado, era necessário estabelecer um protocolo para que os estúdios pudessem contabilizar as suas exibições e manterem o seu faturamento. Antigamente era fácil, você fazia tantas cópias de filme e você tinha uma pessoa fiscalizando o público para você gerar a receita para o estúdio. Com o DCP... E a exibição era em película, né? Perfeito. Em película. O DCP é uma garantia de que você vai ter as melhores condições técnicas, porque o projetor, ele fala, ele comunica com o DCP e todos os códigos, todos os parâmetros de luz, de som, etc. e tal, tudo isso é regido pelo processo do DCP, que é Digital Cinema Protocol. Né? Então, na verdade, o DCP é o que nesse mundo digitalizado hoje existe. Tanto é que o cinema de Ouro Preto ele vive uma crise exatamente por isso, porque ele ainda é um cinema analógico e hoje em dia as distribuidoras não trabalham mais com 35mm. Então, assim, pela primeira vez a gente está com um sistema que é top do top. Colocamos uma tela nova para a gente fazer a exibição, então eu espero que o público de Ouro Preto fique bastante feliz, porque a gente vai ter as melhores condições técnicas. Temos filmes antigos, temos filmes modernos, em síntese, temos um espectro, né, desse período que a gente está abrangendo, mas também com filmes que a gente vai estar fazendo lançamento aqui. Então, em resumo, quer dizer, a experiência da montagem, lamentavelmente por termos um país chamado Brasil, é sempre uma dificuldade, mas como um ato de heroísmo vocês conseguem, como outros conseguem também, felizmente. Mas por outro lado, a parte técnica vem numa evolução, numa curva crescente, e chegando a pontos bem interessantes pelo que eu estou entendendo. E aí para o nosso ouvinte pensar que como é difícil investir na cultura. E por favor, não nos esqueçamos, esse investimento em cultura em qualquer país sério do mundo é uma coisa que é padrão. Né? Quer dizer, países como França, Inglaterra, Alemanha, isso aí já é uma coisa de décadas que já é feito isso, sem grandes problemas. E sabem que isso não apenas envolve a própria ideia de nação, mas envolve também dinheiro. Dá para ganhar dinheiro com isso. É isso que me impressiona. Mas, enfim, apenas um desabafo meu, que eu sou historiador e cientista político. Mas, na verdade, então... realmente um desejo, né, de quem atua com a cultura. A gente precisa de duas situações. Políticas públicas funcionando, né, e para todos os setores, não só o cinema, a música, a literatura, enfim. E precisamos de subvenções. Não adianta querermos achar que nós vamos fazer um show e vamos ganhar dinheiro necessariamente com esse show. Então, a participação do Estado é muito importante. Assim como é para a educação, assim como é para a saúde, é também para a cultura,
né? E esses eventos, né, a gente tem aqui o Festival de Inverno, né, tem outras manifestações nas cidades, assim como os festivais de cinema, eles são um instrumento importantíssimo de formação, né, de reflexão. Aí eu costumo dizer que a cultura é alimento da alma, então a gente tem que estar ali o tempo todo regando, né, o tempo todo cultivando essas manifestações. Aqui o Quintino estava, por exemplo, falando do Cine Vila Rica, é uma preciosidade, a gente ainda vê um cinema no interior de Minas, do Brasil, aberto, né? Dirigido aí por uma universidade, garantindo isso é maravilha, esse espaço que não tem só a preocupação de exibir filme, mas também de ser um espaço da comunidade universitária, né? Desse diálogo. A Universo está cada vez dialogando mais com a universidade também nesse sentido do que a gente possa estar contribuindo de uma forma permanente para que esse espaço seja dotado da tecnologia hoje necessária, porque a tecnologia ela fica obsoleta muito rápido, né? Sim, então, verdade. essa questão que o Quintino estava explicando do DCP é uma forma de projeção digital que todos os cinemas hoje já estão equipados. E não são todos os cinemas que ainda resistem ao tempo que têm dinheiro para fazer esse investimento, né? Então, a gente faz esse investimento durante o evento, mas, infelizmente, a gente não pode adquirir o equipamento com o patrocínio. Então, ele dura o período do evento, mas ele mostra aquilo que pode ser, né? E aí a gente depende realmente de uma soma de esforços para que isso possa ser, de uma forma definitiva, ajudar a equipar, a melhorar as condições de projeção do cinema, no caso de Ouro Preto aqui do Cine Vila Rica, mas de todos os espaços. Então a Universo também faz um trabalho ao realizar essas mostras, mostrando que é possível essa soma de esforços, né? Que é possível você reunir lideranças empresariais, políticas, entendeu? Em diálogo com as políticas públicas existentes, cobrar, né, dos governantes e mostrar que queremos nossos espaços culturais, assim como os estudantes estão fazendo nas escolas, que vai ser inclusive um dos temas de debate da temática educação, né? A gente está vendo um movimento muito grande dos jovens nas escolas ocupando e querendo uma educação que é direito deles. Inclusive você acabou adiantando que eu já estava com 2 perguntas mais ou menos colocadas, mas é claro, eu vou fazer. A primeira é que fica claro quando a gente olha no site, por exemplo, da Universo Produções e tal, quer dizer, que não é apenas uma amostra, quer dizer, existe um engajamento político ali. Com no certeza. melhor sentido do termo. Quando eu falo político nós somos aqui, apartidários, mas não é uma questão... a ação em si ela Exato, é política, mas... é um ato político. Né? Porque todo ato que envolve a questão pública, todo ato que se pratica no meio público, ele é necessariamente um ato político. Com né? certeza. E isso fica claríssimo, né? Então, e até nas mostras anteriores, quer dizer, os temas já discutidos, etc. E mais do que isso, né? E aí é que vem a segunda, aí sim a pergunta que eu queria que você desenvolvesse um pouco, é a respeito de não ter apenas a apresentação de filmes, mas também tem palestras, tem oficinas. Quer dizer, então eu queria que você começasse a desvendar um pouquinho a 11ª amostra aqui de cinema de Ouro Preto. Quer dizer, que oficinas vamos ter? O tema já está colocado, cinema, TV e educação. Como é que isso vai ser trabalhado? Então, a Mostra de Ouro Preto é um evento que eu costumo dizer muito intenso, abrangente e complexo. Porque em 6 dias de programação a gente estrutura o evento em 3 temáticas: preservação, história e educação. Cria uma programação, formata uma programação para dialogar entre essas 3 temáticas e escolhe sempre um tema central que vai nortear cada edição, que, como você disse, esse ano é cinema, TV e educação, que por si só já é também um assunto complexo, né? Então, a primeira vez a gente traz a TV para o centro das discussões, na temática preservação, falando sobre arquivos de televisão, que é um assunto de uma demanda que já tinha se colocado nas edições anteriores como uma sugestão de programação, e a gente achou que o evento está maduro e para tocar nesse assunto, que é um assunto que até então era muito tenso, porque a gente vê muito conteúdo se perdendo dentro dos acervos da TV, né? A falta de organização de um acervo televisivo. Então, se a gente vê... E mesmo o custo disso também é caro. Preservar é caro. E a gente pensar que se os canais de TV, né, já consolidados aí no mercado estão ainda em estágio inicial,
Você imagina se a gente for pensar em termos de TV e de conteúdo numa mídia independente, né? Quantos blogs, o YouTube, como que esses acervos estão se formando e se eles estão se formando. Então essa é a interrogação e essa é a discussão que a gente traz para essa edição na temática preservação, arquivos de TV, e como uma meta histórica nessa edição, que é o Plano Nacional de Preservação Audiovisual, que vem sendo construído ao longo desses 10 anos de evento, com a participação de mais de 100 profissionais, que estão todo ano aqui em Ouro Preto, representativos de vários acervos e arquivos do Brasil, que se reúne na promoção que a gente faz, que é o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros. E a gente está chegando nesse momento que é histórico de apresentar esse plano, quer dizer, as metas, as diretrizes, como que esse setor vai ser guiado do ponto de vista oficialmente mesmo do Ministério da Cultura, dos governos estaduais, dos governos municipais. Então é uma contribuição muito importante de uma conquista de uma sociedade organizada. Na temática educação, a gente já vai falar dessa interseção do cinema, TV e educação. Quais os limites, as possibilidades, as perspectivas? Nós vamos estar discutindo a Lei 13.006, que começamos o ano passado, que é uma lei que ainda não foi regulamentada, que já está no Conselho Nacional de Educação, que obriga a exibição de conteúdo audiovisual nas escolas de educação básica, 2 horas mensais. E, a partir da discussão do ano passado, foi criado um grupo de trabalho com 8 componentes, 5 pensando a formação docente e 3 pensando o acesso, o fomento e a distribuição, para a gente pensar essa lei de uma forma mais ampliada. E aí, partindo para um plano nacional de cinema nas escolas. E a Mostra de Ouro Preto ela tem sido o espaço enriquecedor desse debate, que tem reunido pessoas da sociedade civil e esse grupo de trabalho que representa membros do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação. Além disso, vamos apresentar um acordo que foi até o último ato do governo passado, que estabelece diálogo entre cultura e educação. O que se pretende? Esse documento vai se tornar público em 2 mesas de debate, a mesa inaugural, que vai falar exatamente desses avanços que a gente teve no campo da preservação e dos possíveis diálogos e interseções entre cinema, TV e educação. E na temática histórica, nós vamos fazer uma reflexão sobre o período de 1976 a 88, como que o cinema retratou o fim da ditadura e a abertura do processo democrático no Brasil, para também fazer uma analogia com o momento atual, né? Para a gente parar um pouco para pensar na trajetória da política brasileira, a partir da ditadura até os dias atuais, e como que o cinema, que é um instrumento poderoso de transformação, de mostrar nas imagens a nossa história, né? As comunidades, cidades, pessoas, fatos, e que é isso que move o trabalho da Universo, como que esse cinema, e aí a gente tem nessa edição a Mostra Histórica, que são 6 filmes que vão contar um pouco a historinha. Cada filme vai retratar um pouco dessa história até os dias atuais, começando aí por Cabra Marcado para Morrer, que é um filme emblemático do cinema brasileiro, do homenageado Eduardo Coutinho, que é um filme do ponto de interseção do golpe de 64, quando ele começa a filmar, é interrompido por forças militares e ele retoma o projeto 17 anos depois, quando já está na abertura democrática no país. Então é um filme que, vamos dizer assim, resume um pouco essa história que a gente vai abordar na temática histórica. Essa questão da memória, eu fico imaginando que sim, né? Mas, é claro, existe uma memória do próprio CineOP, né? Quer dizer, esse material todo, quer dizer, todo esse trabalho, esse acervo. E me chama a atenção quando você, Raquel, fala sobre isso, ou qualquer outro que eu converse aqui sobre esse assunto, eu sempre me lembro de uma história que eu acho que é emblemática, que parece que o problema da memória é um problema do Brasil, não é um problema especificamente de uma área X ou Y, que é o Tom Jobim visitando Pixinguinha, a casa do Pixinguinha no bairro de Ramos, no subúrbio do Rio de Janeiro, e aí o Pixinguinha leva o Tom num quartinho nos fundos do terreno e mostra para ele um armário, um monte de papel lá e tal. Aí o Pixinguinha fala, tá tudo aí. E aí o Tom pergunta, mas tudo aí o quê? Não, tudo que eu fiz. E aí o Tom fica assustado com aquilo, porque
é um dos maiores compositores de todos os tempos da música brasileira. Todo o acervo dele, toda a sua memória, portanto, estava ali jogada de uma forma qualquer num guarda-roupa velho. Todas as partituras. Era uma coisa assim de assustar. Eu já li isso também. Pois é uma coisa, né, que assusta um pouco. E é estranho porque parece então que é um problema da sociedade, né? Nós não conseguimos lidar com a nossa memória, né? Isso é uma coisa muito louca, né? Então, é nesse aspecto que eu queria complementar essa questão que você estava colocando, da questão econômica, né? Existe um lado da cultura que é comercial. Existe um outro lado da cultura que é totalmente invendável, não tem sentido comercial. E aí é que entra esse mecenato, esse mecenas, a importância da própria nação se valorizar. E aí é que entra essa questão da preservação. O Cineop, desde a primeira edição, a gente, com os nossos catálogos, com os livros que já produzimos, estabelecemos marcos históricos, tá? De pesquisa, de acompanhamento de toda essa situação, de todo esse movimento. Uma nação, ela se cristaliza através de um ethos social que o cinema pereniza. Ele indica o que é o pensamento, as nossas ideias, as nossas formas de viver. Mas as pessoas esquecem que o cinema em si ele é perecível. A película apodrece, várias das obras já foram perdidas. Então, esse trabalho, inclusive, começa na virada do milênio, entendeu? Em 2000, a Raquel, pensando antecipadamente, procurou os críticos do país inteiro para eles escolherem quais que eram os filmes emblemáticos que eles achavam que deveriam ser reproduzidos para marcar, que deveriam ser reexibidos para marcar essa virada de século, que afinal de contas, nós já estamos discutindo, assim, nós já estamos em outro século, no século XXI, né? E aí fomos procurar os filmes que a crítica nacional escolheu e ninguém sabia onde estava o filme. Você não sabia se o filme existia, você não sabia quem era o dono do filme, o diretor, ele era um contratado. E aí, assim, tivemos que localizar filmes que a gente gostaria de passar e que passamos, por exemplo, o próprio Limite, que é o filme talvez mais marcante da... Humberto Mauro? Do Mário Peixoto. Mário Peixoto, desculpe, perdão. Fomos achar o filme... Foi o último filme, né, da Silencioso, assim, né, que tinha... Não, é um filme que ele consta de todos os anais dos filmes mais importantes do mundo. Não é uma coisa brasileira, entendeu? É internacional, é da crítica internacional. E aí aconteceu o quê? Fomos conseguir uma cópia dessa em Paris, entendeu? Não existia essa cópia no Brasil. E aí percebemos que tinha todo esse vácuo, não existia a menor organização. Você desconhecia a origem, como estava, se existia, qual estado, etc. Então, o Cineop se lançou nesse trabalho e descobrimos que é um trabalho essencial. Juntamos todas essas pessoas, todos os conflitos, porque... imagina que cada realidade de cada estado, de uma instituição privada ou pública, cada um tem uma realidade. Então, Ouro Preto virou esse campo neutro, esse campo das pessoas se encontram para debater desapaixonadamente dos seus interesses e apaixonadamente em função da preservação. E a preservação cria com isso toda uma possibilidade econômico-financeira também, porque você imagina todos esses acervos vão ter que ser cadastrados, recuperados, disponibilizados, porque não adianta você ter um acervo se esse acervo não é democratizado, entendeu? E nesse campo também a gente encontra uma sinergia muito grande com a própria UFOP, porque a gente tem um mundo para trabalhar juntos. E estamos nesse processo de aproximação, estamos começando a desenvolver projetos que vamos tocar juntos, então acho que é um momento... Apesar dessa turbulência que a gente enfrenta, é um momento muito propício para a gente dar esse espaço, esses novos passos que, na verdade, o Brasil precisa muito disso. Porque daqui a 20, 30 anos, quem que vai contar a nossa história, as nossas coisas? Nem fale, eu também, até pela minha formação em história, eu tenho uma experiência relativa à memória e acervo que, contando, ninguém acredita.
Tanto que acabou que na minha formação, meu primeiro livro publicado foi contando até a história de uma coleção de documentos que quase foram parar numa fábrica de papel. Imagina. Então, quer dizer, é uma história completamente louca, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar. A gente está terminando o primeiro bloco aqui da nossa conversa com Raquel Alac, que é coordenadora aqui do CineOP, além de ser coordenadora também da Mostra de Cinema de Tiradentes e a de Belo Horizonte, e o Quintino Vargas, que é o coordenador técnico aqui do CineOP. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Gonderim e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta com mais conversa sobre a Mostra de Cinema de Ouro Preto. 1 minuto só, gente. Não ande só, ande em boa companhia. O FOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Você ouve agora Mãos à Obra. Você conhece a nova modalidade de telhado que vem se consolidando no mercado da construção civil? Trata-se do ecotelhado. Ele é basicamente uma evolução dos telhados verdes, porque além de possuir todas as vantagens de um jardim suspenso, é capaz de captar energia solar e drenar cerca de 30% da água da chuva. Além de melhorar o visual da edificação, os ecotelhados são capazes de promover um conforto acústico e térmico, deixando o ambiente mais agradável. O projeto exige um investimento inicial superior aos telhados convencionais e uma manutenção frequente. Acabamos de apresentar Mãos à Obra, programa de educação tutorial PET Engenharia Civil. Orientação, professor Geraldo Donizete de Paula. Apresentação, Henrique Teixeira Godoy. Participe do programa de incentivo à inovação. O programa dará aporte financeiro, técnico e gerencial para projetos inovadores de base tecnológica e bolsas acadêmicas serão oferecidas para alunos de graduação e pós-graduação. Não fique de fora, valorize sua pesquisa. Saiba mais sobre o programa. Visite www.nit.fop.br ou www.fop.br/Incultec. Rádio FOP Educativa 106.3. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje sobre o tema da Mostra de Cinema de Ouro Preto, com Raquel Alac, que é coordenadora aqui da Mostra, além também de coordenar a Mostra de Cinema de Tiradentes e Belo Horizonte, e Quintino Vargas, que é o coordenador técnico do CineOP. Bom, a gente falou no primeiro bloco, Raquel e Quintino, a respeito do problema da memória, né? E falamos da questão de que você, principalmente, Raquel, tratou do tema da 11ª edição, que envolve cinema, televisão e educação. E aí eu queria jogar uma conversa aqui que eu acho que tem e não tem muito a ver com a mostra, mas me chama a atenção. Quando a TV surge, aqui no Brasil, pelos anos 50, dizia que o cinema ia acabar por causa da televisão e tal. E aí é lógico, isso foi provado que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora, com essas novas tecnologias, estão falando o assunto volta à tona, né? Quer dizer, seja as mídias, as redes sociais, a internet. Quer dizer, é possível, você citou em algum momento aí na sua fala no primeiro bloco, de que se já é difícil pensar numa memória do cinema, que dirá então dessas novas mídias, né? Você percebe, né, já que você tem experiência em reunir e organizar essas mostras, que é possível um diálogo dessas novas mídias com o cinema e com a TV? Não sei se eu estou me fazendo claro, porque, ou seja, se uma mídia ninja, por exemplo, ou eu mesmo que coloco minhas videoaulas no YouTube, esse tipo de coisa, é possível ter diálogo com o cinema mais tradicional, com a TV? Então, eu acho que a gente tá num cenário aí de muitas descobertas e novidades, né? Eu acho que a questão dessas novas tecnologias tá trazendo algumas facilidades, né? Alguns diálogos e eu acho que vai ter algumas fusões, né? A gente está vendo mudanças como eu não preciso sair de casa para ver um filme.
Sim. Né? Eu posso escolher o filme que eu quero assistir pelo vídeo de demanda. Então eu vou lá, escolho, pago, né? Você tem o Netflix, você tem o YouTube, que é o principal canal de difusão de conteúdo audiovisual. Assim como a gente também vai acabar o jornal impresso, né? Só vai ter o online. São especulações, mas também de uma mudança muito acelerada que a gente está vendo, dessas possibilidades digitais, de novos dispositivos, plataformas, né, canais. Então, realmente, eu não sei te dizer, assim, num curto espaço de tempo, o que vai ser esse cenário. Mas pelo que a gente está discutindo, e a nossa preocupação é como que essas ferramentas podem estar mais presentes de uma forma mais organizada, por exemplo, dentro de uma escola. Porque a escola hoje, como ela está, eu acho que isso que é inviável. Né? A escola ela tem como base hoje, que vai ser uma discussão durante a Mostra de Cinema de Ouro Preto, uma unidade comunitária, né? Pensar a escola para além da sala de aula, pensar a escola com cinema instalado, né? Com teatro, com música, ela abrindo no fim de semana, ela produzindo conteúdo. A Mostra de Cinema aqui de Ouro Preto, nós vamos exibir 42 curtas-metragens produzidos no contexto escolar. Olha, então, que bacana. essa interseção, ela já acontece, né? A gente está vendo de que forma que isso pode acontecer de uma forma mais legitimada. Né? De que forma que as possibilidades pedagógicas podem fazer uso da internet e da TV digital. Perfeito. Né? Então, esse que é o desafio que essa edição está se colocando e que vai contar com a participação aí de acadêmicos, né? De pesquisadores, historiadores, que vão estar discutindo esses desafios, que é, vamos dizer assim, como que o cinema, a TV e a educação podem se discutir, se entrelaçar de uma forma mais legitimada e trazendo, inclusive, projetos. Vão ser apresentados 15 projetos comunitários que utilizaram o audiovisual como ferramenta principal para dialogar nas suas comunidades e nas escolas. Então é um desafio que se coloca. Eu realmente, a cada vez eu fico mais assustada, porque a minha geração não é uma geração que domina tanto essas tecnologias, mas eu acho que a gente está convivendo, comunicando, relacionando pela essa questão virtual, pelas redes sociais principalmente, e esses conteúdos vão sendo produzidos. Então, todo mundo tem um blog hoje, todo mundo pode ter um canal no YouTube, né? Todo mundo produz conteúdo pelo celular. Uma das oficinas, por exemplo, que vai ser ministrada, que é para os estudantes e cursos de extensão da UFOP, que chama Web TV Cineop nas redes, é exatamente para canalizar principalmente para quem está fazendo jornalismo, como produzir o conteúdo e como fazer com que esse conteúdo chegue até o público de uma forma organizada, pensada, elaborada, como uma ferramenta mesmo de trabalho, né? Então tem o curso de extensão, por exemplo, Bastidores na Notícia, que são meninos de 14 anos, das escolas estaduais. Já é a terceira ação que a gente faz junto com a professora Jussara, aqui da UFOP, reunindo agora a professora Karina, o professor André. Então essa discussão, ela está muito presente nos festivais, de uma certa forma, porque, como o Quintino falou, essa tecnologia digital hoje que está transformando o cinema, né, numa possibilidade de aproximação que tende a baratear, né, a produção e também a difusão, mas ao mesmo tempo a gente está pensando nesse outro lado. A Mostra de Ouro Preto tem esse outro serviço. Esses conteúdos estão indo para onde? De que forma? E você, né? Como que está sendo organizado? E você ainda tem também a transversalidade da mídia, né, que é a fusão de várias linguagens ao mesmo tempo. Mas só para sair um pouco da tecnicalidade, já que eu sou coordenador técnico, e a Raquel está dando um show de técnica aí, na realidade, eu acredito que o cinema não vai acabar, que é o início da sua fala. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser gregário, remonta às nossas origens, a gente veio das tribos, né? Então, por exemplo, talvez eu para ter uma conversa com você, tivesse mais paz e calma para a gente conversar aqui no estúdio. Mas provavelmente a gente vai para um barzinho, ficar naquela muvuca toda, com barulho, com a confusão, entendeu? Então, na verdade é isso. O cinema é um grande encontro, é como uma missa, é uma experiência coletiva, é como um jogo de futebol, né? Então, eu acho que o cinema vai sempre estar presente na nossa alma.
E eu vejo o cinema, talvez, de uma forma um pouco mais elaborada. Na verdade, hoje existe uma massificação da comunicação, a comunicação imediata. O cinema é a possibilidade de você estruturar um raciocínio, uma visão, uma história, de uma forma crítico, né? Um pouco mais sofisticada, entendeu? Então, essa experiência, aliadas às novas possibilidades tecnológicas do cinema. Então, por exemplo, hoje já existem cinemas que têm som imersivos, que tem 32 canais, que você percebe o som 360 graus. Então isso te coloca na cena com um realismo, cinema 3D, etc. e tal. Então eu acho que o cinema também tem toda essa possibilidade e acredito nessa essência que eu coloquei, da experiência coletiva, que o ser humano é muito coletivo, ninguém vive sozinho. Quer dizer, na prática, eu poderia então dizer, por tudo que vocês falaram aqui, o cinema continua, talvez mude a forma de assisti-lo. Mas o cinema em si não Foi até uma discussão da Mostra de Cinema de Tiradentes do ano passado, né? Qual o lugar do cinema? Foi o tema central. Discutindo exatamente isso, assim, como é que está a prática da cinefilia? Né? Com esses cinemas que estão falindo, extinguir, Minas Gerais, por exemplo, de 853 municípios, pouco mais de 60 tem sala de cinema, o cinema está indo só para shopping center, quase não tem cinema de bairro. Em Belo Horizonte já teve 120 salas, hoje tem 4, cinema de rua, você consegue atender um público muito mais diversificado, tende a ser mais barato do que você ir no shopping, estacionar o carro. Vai ser só comercial, vai ser cultural. Então a gente discutiu isso e a conclusão que a gente chegou na Mostra de Ouro Preto é isso, que o cinema físico, isso que o Quintino falou, o encontro pelo cinema, ele nunca vai deixar de existir. Por mais que esteja difícil você hoje ter uma sala que inclusive passa um filme de arte, que passa um filme independente, que não tenha só uma ocupação do cinema comercial, global, comédia, etc. e tal. Mas o encontro pelo cinema, e aí que eu vejo a possibilidade de você ter as escolas com salas de cinema, de você ter espaços culturais que podem se adaptar para ser salas de cinema. Quer dizer, você não precisa ter o cinema só enquanto cinema, mas você pode ter espaços equipados para receber a projeção de um filme. Entendo. E a partir daí discutir. Aqui mesmo, em Ouro Preto, a gente viu a escola de farmácia, tem um auditório. Dá perfeitamente para você ali ter um espaço de exibição, você criar experiências grupais, vamos exibir um filme, discutir, vamos trazer um professor, né, de um departamento, de outro, vamos discutir o que a gente está vendo na tela. Então, esse encontro pelo cinema, ele tende a ser, inclusive, mais diferenciado no sentido de não se resumir só à exibição em si. Porque ninguém sai... Nós vamos viver um cinema expandido. Ninguém sai do cinema sem falar do filme. Por pior que ele seja ou melhor, a gente sempre discute aquilo que a gente vê na tela, né? E isso que é bacana, porque é uma coisa sublimar que mexe com você de uma certa forma, com sentimento, com lembrança, com recordações e propõe essa transformação. Aqui, por exemplo, na Mostra de Ouro Preto, já até aproveito e faço um convite, no sábado, dia 25, nós vamos exibir em pré-estreia a primeira exibição do filme Filhos de Bar, que parte dele foi filmado em Ouro Preto. Como que é bom a gente se ver na tela, né? Como que é bom a gente ver a história sendo retratada no cinema. E por isso que a gente tem que, inclusive, reivindicar cada vez mais espaço para o cinema brasileiro. Que é esse também uma das vertentes do nosso trabalho. É assegurar que o cinema brasileiro seja exibido no país. E aí eu fico pensando, por favor, eu sou leigo, eu já vou pedir desculpa aos dois de qualquer barbaridade que eu fale aqui. Mas eu estava assistindo um dia desses até uma entrevista com o Selton Mello, onde ele colocava o dilema que ele, como ator e diretor, vive nesses momentos onde ele fez a opção de viver de cinema. Quer dizer, ele não gosta de teatro, ele mesmo fala isso. Televisão, ele cada vez mais ele faz menos. Então a coisa dele é cinema. E qual era o dilema dele? Ele dizia o seguinte, olha, o cinema no brasileiro hoje, em linhas gerais, se você quer ter um faturamento sem discussão, faça uma comédia. Qualquer comédia tem 1 milhão, 2 milhões de espectadores sem esforço. Exatamente. Tá? O que mostra que o cinema vai muito bem, obrigado. Né?
Já se você tenta fazer um filme mais sério, talvez as chances sejam mais reduzidas. E aí ele pegava até o exemplo, a exceção do Palhaço, que é um filme que ele dirigiu e atuou, que conseguiu um público grande. Vocês percebem isso? Esse dilema mesmo do cinema? Com certeza. O cinema brasileiro, a gente tem uma cultura muito mais voltada para televisão de massa, né? Então, assim, é muito mais fácil você ir no cinema pelo ator, por uma história que já é familiar, adaptada de um programa de TV, né? E esses filmes, eles chegam no mercado com mais de 100 cópias, chega dentro do shopping center, que você já está ali, dentro de uma mídia de massa. Então, assim, é raro você ter oportunidade, inclusive, de conhecer e de ter espaço de exibição para outro tipo de cinema. Mas ele é tão essencial quanto uma comédia. Olha, né? Assim como é também o cinema internacional. Por isso que eu acho que os festivais têm cumprido um pouco essa falha que a política hoje do audiovisual não está acompanhando a mesma proporção que a produção está sendo feita. Então a gente realmente tem muitos filmes sendo feitos pelas facilidades digitais, pelo fomento à produção, mas não é na mesma proporção que a gente tem esses espaços de exibição. E o público não tem, de uma certa forma, a chance de ver um tipo de filme mais elaborado, mais autoral, né? Um filme de arte, feito às vezes por uma produção independente na televisão. Né? E se você não tem espaço no cinema e você não tem espaço na televisão, esse filme realmente tem pouca chance. Então ele fica muito, às vezes, restrito ao circuito de festivais. Ele perde o sentido dele, né? Que é ser visto, né? O sentido de um filme é ser visto. Eu gostaria de complementar da seguinte forma. É óbvio que existe um interesse econômico muito grande no próprio cinema. Né? Claro que os grandes estúdios, né? Claro que uma Globo Filme, é claro que existe um investimento muito grande nesse tipo de filme. Mas, de uma forma geral, o brasileiro é extremamente criativo. Nós somos um povo maravilhoso. Nós temos histórias regionais que têm um caráter universal no Brasil inteiro, em todos os cantos. Às vezes uma história de um fato provavelmente não muito significativo, né? A pessoa consegue construir um filme absolutamente incrível, né? Tem um filme brasileiro que eu vi, que eu passei a ser fã incondicional desse diretor, que é o seguinte: ele, para retratar uma chacina que houve num subúrbio de Brasília, em Taguatinga, por exemplo, ele criou dentro de um filme uma situação de uma invasão extraterrestre, para ele contar essa história. Para mim, é um dos grandes gênios. O Dirley Queiroz, que foi... Para mim, ele é um dos grandes gênios do cinema que vai aparecer, vai ser o novo Glauber Rocha em alguns anos, entendeu? Mas ele é só um caso que eu estou citando. E muitas vezes essas pessoas não têm acesso. Ele conseguiu furar esse bloqueio, o filme dele... Teve a estreia na Mostra Tiradentes. Estreou em Tiradentes, mas assim, é uma coisa que você assiste, é um filme que você assiste, que você não esquece mais, entendeu? Então essa que é a maravilha do cinema. Você pode pegar uma pessoa, um desconhecido, e ele às vezes com meios de produção simples, ele pode fazer um filme que vai te emocionar, que vai calar no fundo da sua alma. Entendeu? Isso é que é a beleza do cinema. Então esse processo de digitalização, ele trouxe toda uma possibilidade de novos atores. Né? Atores que eu falo não é o ator para atuar no cinema, entendeu? E hoje em dia as próprias mídias que a gente estava acabando de falar, as pessoas fazem uma série de realizações fantásticas, entendeu? Às vezes as escolas se mobilizam em torno de temáticas nessa nova mídia e passam um filme e aquilo recebe uma discussão, o próprio YouTube, entendeu? Então assim, o bonito é você ver que antigamente no Brasil produzia esse filme em Rio e São Paulo. E hoje em dia se produz no Brasil inteiro. Talvez a maior força do cinema brasileiro não esteja mais nem em Rio e São Paulo. Minas produz uma quantidade significativa de filmes bons. Pernambuco transformou num polo audiovisual. Num novo polo do... Paraíba está sendo uma revelação. Ou então mesmo fala em Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade de Barra do Piraí, que criou um polo de cinema lá. Quer dizer, totalmente fora, né? Cataguases parece que vai estar criando, agora criou, né? Isso é verdade. Eu acho incrível essa coisa que vocês, Raquel insistentemente tratou disso,
e o Quintino também, a respeito da importância do filme na educação, né? Onde eu me lembro, como uma pessoa comum, como estudante ou mesmo já professor, filmes que me impactaram, né? Que tem na minha cabeça. E é curioso que a minha fase como adolescente, né? Meus 15, 16, 17 anos, que vai coincidir com o fim da ditadura, lá nos anos 80, alguma coisa assim, dos filmes daquela época, né? O Homem que Virou Suco, o próprio Cabra Marcado para Morrer, quando finalmente o Coutinho termina, e isso vai passar no festival lá do Rio. Um filme que não é político, mas me encanta, e vou lembrar sempre, A Ostra e o Vento, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Entendeu? Foi um dos primeiros filmes da Mostra Tiradentes, estava começando essa retomada do cinema brasileiro, essa produção do Walter Lima Jr., e realmente é um filme. Aquele filme, a cena final é inesquecível. É maravilhoso. Quem não assistiu, assista, porque é belo, né? É simplesmente belo. Bom, você já mostrou que você tem uma cultura cinematográfica acima da média. Não, mas é o que eu gosto. Mas aí, ô Quintino, é que eu sou um sujeito comum, quer dizer, e como sujeito comum, eu aprendo com isso. Quer dizer, eu aprendo vendo um filme, por exemplo, e aí saindo do cinema brasileiro, um filme que me encanta e vai me encantar sempre, Nenhum a Menos, um filme chinês, que eu, para levantar da cadeira, eu não conseguia levantar, quer dizer, era uma coisa louca, né? Eu não parava de chorar, isso eu também não digo sem vergonha nenhuma. E aí, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria voltar, Raquel, eu acho que ainda dá tempo para eu te fazer uma pergunta. Quando você citou a questão principalmente da homenagem ao Eduardo Coutinho, por causa do Cabra Marcado para Morrer, e dessa questão das conjunturas políticas vividas naquela época, não pensando quando o Coutinho começa a filmar na ditadura militar e ele é interrompido, mas pensando quando ele consegue terminar, já nos anos 80. Né? E aí eu me lembro de inúmeros filmes que foram produzidos naquela época, o Bom Burguês e tal, enfim, discussões políticas mesmo. E eu confesso, eu não estou vendo isso nesses últimos anos aqui no Brasil. É impressão minha? Ou realmente essa conjuntura atual parece que não estimulou os nossos cineastas para um filme mais político? Eu acho que a gente não está tendo... eu acho que está faltando, talvez, assim, alguns momentos... Assim, a produção ela vai se colocando a cada ano, né? A gente faz, por exemplo, a gente tem acompanhado essa produção atual através da Mostra Tiradentes, porque o enfoque lá é cinema brasileiro, aquilo que está ficando pronto. A gente está percebendo uma nova forma de criação, de novos processos, que ela está se dando muito pela forma coletiva. A gente está percebendo uma falta de identidade, de roteiro muito grande, né? As coisas estão se dando de uma forma muito imediatista. Eu acho que a própria forma como a gente está se organizado, a facilidade de você estar com o equipamento na mão e já filmar. E a gente está vendo também esse processo assim, de que as pessoas não estão mais esperando a subvenção, o dinheiro vindo do governo para fazer os seus filmes. Então a gente tem duas vertentes acontecendo em termos de produção. E aí, a cada ano, essa produção se coloca de uma forma, retrata alguma forma e está tendo realmente uma crise, assim, o que a gente está chegando numa certa conclusão, uma crise, né, nesse processo de criar, né, de retratar. Por exemplo, nesse ano, a gente viu muito presente nos filmes as manifestações sociais de rua. Então, entendeu? Era isso que eu estava querendo falar. Isso foi assim, o cinema ele não perde esse espaço do momento atual. Isso ele não perde. Então, mas a forma como está sendo criado, ela está bem diferente do que era antes, né? Aquele cinema tradicional, roteirizado, que você tem uma equipe de produção formal, né? Concebida. Muitas vezes o roteiro ele é feito no decorrer, né, das próprias filmagens. Então, aqui em Ouro Preto, por exemplo, quando a gente já revisita o passado, traz essas produções, a maioria delas já telecinadas, já no digital, que a gente faz um diálogo com esse olhar contemporâneo, e aí a gente cria um diálogo histórico muito bacana, de mostrar a produção como era, a produção como está sendo feita, de aproximar os ídolos ainda que estão vivos daquela época, né? Aqui vai estar presente com a gente aqui o Edgar Navarro, que é um cineasta da Bahia, o João Moreira Salles, que já para falar da questão do documentário, né? O Hugo Giorgetti, Silvio Bach. Então a gente já aproxima essas gerações
para a gente tentar criar esse novo ciclo do cinema que eu acho que aí está por vir mesmo. Mas eu queria só fazer mais uma partezinha. Se você vê como o filme, como os diretores continuam sendo contundentes, como os filmes são tremendamente impactantes, foi feito um documentário sobre a tragédia de Mariana agora, que para mim é uma denúncia social, tem um alcance fabuloso. Então, na verdade, não é a questão dos diretores, é a questão que é a nossa luta. Nós, Universo Produção, lutamos pelo espaço do cinema brasileiro. Essa é que é a questão. Se o cinema brasileiro tivesse espaço, a gente estaria vendo obras e estaria vendo o alcance do cinema brasileiro na formação das nossas pessoas. Olha, lamentavelmente o nosso tempo acabou. Ai, tá vendo? A gente Passou achou rápido, né? que ia ser tempo demais e foi tempo de menos. Nosso FOP Entrevista de hoje, Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço. Quintino, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês depoimento pela de vocês dois, oportunidade. principalmente aí. Raquel Alac, que é coordenadora da Mostra de Cinema de Ouro Preto, e o Quintino Vargas, que é o coordenador técnico aqui do CineOP. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Goderim, e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Um grande abraço a todos, mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês, um ótimo CineOP. Obrigada, queria aproveitar e fazer um convite aí a todos os ouvintes, e aproveitar essa temporada audiovisual aqui em Ouro Preto, até o dia 27, segunda-feira, muitas atrações na Praça Tiradentes, Cine Vila Rica e no Centro de Convenções. A programação é toda gratuita. E ótimo, então. Obrigado mais uma vez e até o nosso próximo UFOP Entrevista. Obrigado. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.